Usaremos agora as equações de segunda ordem. Temos que 1 sobre ômega quadrado vezes n ao quadrado vezes d ao quadrado QO sobre dt ao quadrado mais 2π sobre ômega n vezes dQO sobre dt mais QO igual a KQI. E substituindo tal igual a 1 sobre ômega n, temos que a nossa equação característica de segunda ordem será tal ao quadrado d ao quadrado vezes QO sobre dt ao quadrado mais 2π tal dQO sobre dt mais QO igual a KQI. Passando essa equação para a Laplace e isolando a saída sobre a entrada, temos a nossa função de transferência, que será a nossa equação 2, que é igual a k sobre tal ao quadrado s ao quadrado mais 2π tal s mais 1. Aplicando uma entrada em step, onde a Laplace do step é igual a uma constante, nesse caso a, sobre s, vamos ficar com a saída igual a k vezes a sobre s vezes tal ao quadrado s ao quadrado mais 2π tal s mais 1. É importante falar que quando o nosso π está maior ou igual a 0 e menor que 1, nosso sistema é subamortecido. Então, podemos utilizar a equação 22 da tabela fornecida pelo professor. Então, nossa resposta no tempo vai ser igual a Ka vezes 1 menos exponencial de menos πt sobre tal vezes cosseno de raiz de 1 menos π ao quadrado sobre tal vezes t mais π sobre raiz de 1 menos π ao quadrado vezes seno de raiz de 1 menos π ao quadrado vezes t sobre tal. Aplicando k igual a 3, a igual a 10, π igual a 0,3, no tempo igual a 20 e tal igual a 2, temos que a nossa resposta no tempo, obtida analiticamente, é igual a 29,71. Utilizando a XCOS, podemos montar a nossa função de transferência para a entrada em degrau. Podemos observar que nosso tempo de passo foi igual a 0, valor inicial igual a 0 e valor final foi igual a 10. Com a nossa função de transferência aqui, configurando y mínimo igual a 0, y máximo igual a 150, refresh period 120 e buffer size igual a 120, e configurando a nossa simulação para um tempo final de integração de 120, obtivemos o nosso gráfico. Essa é a nossa resposta com uma entrada integral para uma equação de segunda ordem. Iremos analisar agora algumas características. Para isso, vamos em editar propriedades dos eixos. No eixo x e no eixo y. E agora, portanto, vamos ver a nossa resposta no tempo igual a 20. Tempo igual a 20. Temos que a resposta é 31,54, que é um pouco próximo da nossa resposta obtida analiticamente. Iremos analisar agora algumas características. A primeira característica analisada é o tempo de crescimento, ou seja, a primeira vez que a resposta ultrapassa o regime permanente. Nosso regime permanente é igual a 30, e a primeira vez que a nossa resposta ultrapassa o regime permanente é o tempo de 3,9. A nossa segunda característica analisada será o tempo do primeiro pico. O tempo do primeiro pico pode ser calculado analiticamente por π vezes tal sobre raiz de 1 menos π ao quadrado, que é igual a 6,59. Analisando o gráfico, nosso tempo de primeiro pico será de aproximadamente 6,7, que é um pouco parecido com o que obtivemos aqui. A nossa terceira característica analisada será o tempo de assentamento, ou seja, a primeira vez que a nossa curva não ultrapassa a margem de 5%. Como o nosso regime permanente é igual a 30, nossa margem de 5% será 1,5, ou seja, vai de 28,5 a 31,5. Primeira vez que isso acontece é no tempo. Teremos que dar um zoom. Podemos observar que a primeira vez que isso acontece, primeira vez que nossa curva não ultrapassa a margem de 5%,
Nossa margem de 28,5 será no tempo de... aqui. (23,68). Nossa quarta característica analisada será o overshoot. Para calculá-lo analiticamente, podemos utilizar a equação exponencial de menos πpc sobre raiz de 1 menos πc ao quadrado, que é igual a 0,372. Pelo gráfico, podemos também encontrar o nosso overshoot. Para encontrá-lo pelo gráfico, basta diminuir o valor de primeiro pico pelo regime permanente sobre o regime permanente. O valor de primeiro pico é 41,15. Menos o regime permanente igual a 30 sobre o regime permanente fica igual a 0,372, que está escrito aqui em laranja. Todos os valores em laranja são os valores obtidos pelo gráfico. Podemos observar que os valores são muito próximos. A nossa quinta característica analisada é a razão de decaimento, que podemos obtê-la analiticamente elevando o overshoot ao quadrado, que é igual a 0,138. Para obter pelo gráfico, podemos calcular diminuindo o valor do segundo pico menos o regime permanente sobre o valor do primeiro pico menos o regime permanente. Isso nos dá um resultado igual a 0,137. A nossa sexta e última característica analisada vai ser o período. Podemos calculá-lo analiticamente por 2 vezes π vezes tal sobre raiz de 1 menos πc ao quadrado, que é igual a 13,17. Analisando o gráfico, podemos ver que o período é igual à diferença entre os picos, ou seja, a diferença entre 31,54 e 41,14, que nos dá 12,97. Agora vamos analisar nossa equação de segunda ordem como entrada em seno. A Laplace de seno vai ser igual a da ômega sobre ômega ao quadrado mais s ao quadrado. Aplicando a Laplace do seno na nossa entrada em Laplace, temos que a saída em Laplace, é igual a k ômega a sobre tal ao quadrado s ao quadrado mais 2πc tal s mais 1 vezes ômega ao quadrado mais s ao quadrado. Substituindo os valores na equação 5.61 do nosso livro, temos que a saída no tempo é igual a Ka sobre raiz de 1 menos ômega tal ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais 2πc ômega tal elevado ao quadrado, vezes seno de ômega t mais a defasagem, onde a defasagem é calculada por menos arcotangente de 2πc ômega tal sobre 1 menos ômega tal ao quadrado. Substituindo os valores de tal igual a 2, k igual a 3, t igual a tempo 5, πc igual a 0,3, a igual a 15, ômega igual a 1, temos que a nossa defasagem é igual a 21,8 e a nossa saída no tempo é igual a 6,28. Pelo xcos, montamos a nossa função de transferência com a entrada em seno, onde a nossa magnitude foi 5, frequência igual a 1 e fase igual a 0. Tivemos que mudar os nossos valores de y mínimo e y máximo, pois temos uma oscilação. Y mínimo menos 40 e y máximo igual a 40. Ao plotar o gráfico, podemos observar que no tempo de t igual a 5, a nossa resposta foi... Só um minuto. Foi 18,41, o que não confere com a resposta obtida analiticamente. Portanto, podemos concluir que houve algum erro nas contas ou na reprodução do gráfico.